Avivamento Bíblico. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam conosco. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu acho que tem um pouco a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que muitos têm vivido momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos em que parece que o teu barquinho está lá dentro da água, sendo jogado, sendo balançado de lá e para cá, e falta o que nós possamos fazer. E eu quero ir lá para Atos, capítulo 27. Paulo já estava um tempo viajando, era necessário que ele fosse para Roma, ele estava sendo enviado para lá. Mas ali no versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também de nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Então, Paulo, ele advertiu ali as pessoas que estavam naquele navio, naquela viagem junto com ele, dizendo que aquela viagem ali não seria boa, que existiam riscos, que aquela viagem poderia ser perigosa, não só com risco de perder a carga, de perder o que eles estavam levando, mas de as próprias vidas serem perdidas ali. Porém, a maioria não quis dar ouvidos a Paulo. Quem queria dar ouvidos a um prisioneiro? Por que ouvir um prisioneiro? Nós temos aqui o capitão da embarcação, a maioria das pessoas falando, dizendo que nós devemos ir sim. Mas Paulo era um prisioneiro por amor de Cristo. E nós, como cristãos, também enfrentamos essa situação por diversas vezes nas nossas vidas. Como aqueles servos que decidem realmente seguir ao Senhor, que decidem obedecer à palavra de Deus. Nós nos tornamos como aquele servo da orelha furada, aquele servo que, por amor do seu Senhor, ele opta em ficar com o seu Senhor. E para isso ele faz um sinal na sua orelha, vai diante dos portões da cidade, diante das pessoas de autoridade, faz um furo na sua orelha dizendo: eu não quero me apartar do meu Senhor, eu quero permanecer com Ele. Mas a gente percebe que na nossa vida também é assim. Às vezes, conselhos que você vai dar, que estão baseados dentro da palavra, pessoas que você conversa, que você ministra, que você vai, que você ora, que você explica, que você jejua por ela, de repente, ela não aceita a nossa palavra, que não é nossa, mas é de Deus. Quando é de Deus, Se você está falando aquela palavra que é de Deus, quantas vezes ela é rejeitada? E eu me lembro de Samuel dizendo assim: não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Por isso que eles querem um rei. Então, não é a nós que essas pessoas estão rejeitando, mas é a própria palavra de Deus. Então, essa palavra é tomada com desprezo e cada um segue fazendo a sua própria rota. E a maioria sempre vai com a maioria. Perceba se não é assim. Onde tem um grupo de pessoas, o maior grupo, geralmente ele arrasta mais gente com ele. Então, se pararmos para a gente olhar de forma humana, de forma natural, se a gente olhar as circunstâncias, a realidade, se a gente olhar o tempo, se a gente olhar o vento, parece que realmente a maioria tem razão, porque ali tem um momento que diz assim que, soprando brandamente o vento sul, parece que eles alcançaram o que desejavam. Vamos seguir a viagem. E a maioria estava apoiando seguir essa viagem. Poxa, o vento tá bom, só esse prisioneiro falando. Por que eu vou seguir a voz de um prisioneiro? Para que eu vou seguir a palavra de Deus, que é cheia de regra, que é cheia de mandamento, que é cheia de doutrina, parece que me aprisiona,
quando na verdade ela te liberta e te leva para o propósito que Deus tem. Então o vento era brando, o porto que eles estavam não era bom para passar o inverno, diz ali que não era apropriado, e eles precisavam chegar a um destino, então a maioria optou em ir. E tem aquele ditado que diz, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Jamais isso é verdade. A voz de Deus é a palavra de Deus. Então nós precisamos cuidar se nós estamos indo com a maioria, quem nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo o vento, nós estamos olhando para o porto, nós estamos olhando aquilo que é natural, quando o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. E ali quem tinha fé era Paulo. Só que no versículo 14 diz entretanto, ou em algum de vocês vai dizer todavia. Todavia, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Existe um todavia na vida de todas as pessoas. Se ainda não existiu na sua vida, vai existir com certeza. Porque nessa vida em que nós vivemos, nós estamos sujeitos àquilo que o mundo traz, porque nós vivemos nesse mundo, ainda que Deus nos cerque, que Deus nos proteja, mas nós estamos vivendo nesse mundo. E ali o todavia veio como uma espécie de furacão. Quantas vezes nós vemos tempestades ali na Bíblia sendo descritas, mas a gente percebe Jesus no barco. Só que nessa tempestade Jesus não estava no barco. Ali haviam marinheiros, haviam marujos, provavelmente ateus, todos, eu acredito que todos, e um monte de prisioneiros. E provavelmente Paulo era o único que temia Deus naquele lugar. Então imagine se nós já passamos dificuldade quando a gente convive numa comunidade de pessoas semelhantes, que pensam de forma semelhante, que cultuam o mesmo Deus, que têm ideias iguais, que vivem debaixo de um mesmo governo. Nós já enfrentamos dificuldades convivendo com pessoas da mesma fé, nós enfrentamos dificuldades convivendo dentro da nossa família, dentro da nossa casa, debaixo do mesmo teto. Isso porque a nossa família, nós pensamos que ela deve estar unida, que devem lutar por um mesmo ideal. E ainda assim existem dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, nos lugares que você frequenta, que tudo deveria funcionar para um caminho só, existem divergências. Imagina dentro desse barco, Paulo sendo o único cristão ali, o único que tinha fé em Deus, o único que disse que eles não deveriam ir. Como que ele estava naquele barco, literalmente à deriva. Então, as tempestades vêm para qualquer um. Veio para Paulo como um homem que estava ali para cumprir um propósito de Deus. Porque o propósito dele era chegar em Roma, era desejo de Deus. Deus queria que ele fosse, mas a tempestade chegou. E é importante a gente observar na nossa vida que, geralmente, quando vem uma tempestade, o que a gente faz? A gente começa a procurar por que aquela tempestade começou. A gente começa, e eu não digo que é errado, é bom mesmo a gente se analisar. Existe algum problema em mim? Não é problema? Existe algum pecado? Existe algo que eu estou fazendo que está em desacordo com a vontade de Deus? Existe algum erro que eu cometi? Tem alguma coisa que está errada? É bom realmente a gente se analisar. Só que, contudo, existem vezes que está tudo certo. Assim como estava com Paulo, que estava obedecendo à vontade de Deus para cumprir um propósito que Deus estabeleceu. E ainda assim, veio um tufão, veio um furacão, veio tempestade, veio prisão. Ele estava preso, ele estava ali como um prisioneiro. Então nós precisamos atentar que as tempestades virão, independente de quem você seja. Independente de quem nós sejamos, do papel que nós tenhamos, da importância, daquilo que nós estejamos fazendo, mas eu estou fazendo para Deus, então eu não posso sofrer. Jesus não estava fazendo para Deus? Esse é o exemplo mais, assim, que encerra com qualquer outro. Eu não preciso dar o exemplo da minha vida. Eu já passei por dores? Já. Você já passou? Já. Mas se a gente pegar Jesus, a história de vida, ele não estava fazendo do início ao fim aquilo que Jesus queria? E quanto ele sofreu? Quanto ele foi humilhado? Quanto ele foi desprezado? Quanto ele foi não compreendido? Quanto ele foi rejeitado? Quanto ele esteve sozinho?
Eu me lembro de um episódio que eu, antes do Kemuel, que eu tive aquele aborto, e eu falava assim, Deus, mas por que eu? E aí Jesus disse assim para mim, mas você se acha melhor do que eu, que não pode passar por dores e sofrimentos? Ei, nessa terra nós vamos passar por dores e sofrimentos. Vai doer? Sim. Vai sofrer? Sim. Nós vamos chorar? Sim. Mas nós temos um Deus que nos ajuda em toda essa luta. Então, no versículo 15 diz assim, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Existem momentos de tantas incertezas, que um vento é tão contrário, que vem pancada em cima de pancada, que vem o frio, que vem o vento, que te leva para lá e que te leva para cá e que te tira do curso. O que pode estar fora de curso da tua vida hoje? Que planejamento que você fez? Que pensamento que você estabeleceu? Qual a meta, a agenda que você tinha? Qual a esperança que você tinha aí no seu coração? Que tempo que você tinha planejado para acontecer tal coisa e que de repente começaram a soprar os ventos, a tempestade começou e aí você vê que não tem mais o que fazer porque o navio está sendo arrastado com violência e você decide cessar a manobra. Você fala, não, é melhor parar esse projeto. Eu não tenho mais provisão. O trabalho que eu tinha planejado não vou concluir. Não vai dar certo. E a única coisa que você tem a fazer é se render. Porque veja bem, essa tempestade era uma tempestade que vinha da parte de Deus. Quem pode lutar com Deus? Essa tempestade vinha da parte de Deus, porque Paulo sabia que ia acontecer aquilo tudo. Então foi Deus que falou para ele. Como é que ele ia saber? Essa tempestade vinha da parte do Senhor. E como eles iam lutar com o Senhor? Antes disso aí ele disse, senhores, a viagem vai ser trabalhosa, com dano, prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Como é que Paulo ia saber de tudo isso? Tinha um monte de marujo, um monte de marinheiro, gente experiente no mar. Eles saberiam muito mais que Paulo. Mas Paulo sabia, sabe por quê? Porque Paulo tinha a revelação, enquanto aqueles homens tinham a ciência. Então a revelação é muito maior do que a ciência. Então, muitas vezes, nós vamos precisar se render. E no versículo 16 diz que eles, passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Nesse momento eles começaram a guardar aquilo que eles podiam. Porque o bote salva-vidas, como é que ele fica num navio, num barco, enfim? Ele fica na parte externa ali, né, pendurada no casco, para o lado de fora. Com a tempestade, era violento, dizia que o vento não cessava, aquela tempestade estava, né, muito forte. Eles podiam, o bote salva-vida podia bater no casco com violência e avariar ainda mais aquele barco. Então eles, vamos guardar o que a gente pode, vamos guardar aquilo que nos traz esperança, vamos nos agarrar aquilo que pode nos salvar da morte. E a gente na nossa vida começa a nos apegar a coisas, a nos agarrar a coisas, tentando nos proteger de algo pior no futuro. Parece que a gente já estou num lugar ruim, mas ainda pode piorar. Talvez a minha situação seja pior, você começa a imaginar o mal, porque está tanta coisa ruim acontecendo que você não tem mais esperança de enxergar algo bom ali na frente e você começa a achar que, deixa eu pegar isso. Então você começa a se apegar a coisas naturais que podem ali na frente salvar a sua vida. E aí continua dizendo, e levantando o bote, usaram todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Eles utilizaram todos os recursos que eles tinham, todos os recursos humanos possíveis. Então, o olho do furacão ali, a tempestade não cessou. E é óbvio que a nossa defesa natural vai nos carregar para isso. Vai nos carregar para a gente se manter a salvo, para a gente se manter protegido com aquilo que sobrou. E aí você começa, né? Amarra uma corda aqui, reforça um lado frágil ali. É assim ou não é na nossa vida? Seja lá no casamento, que às vezes está passando por dificuldades. Tem uma pessoa, né, que está doente e que você realmente não pode fazer nada, mas a gente tenta de tudo.
e é uma situação que você precisa remediar no teu trabalho, você leva um pouquinho mais, então você amarra uma cordinha aqui, você põe o bote para dentro, você começa a reforçar aquele lado que está mais frágil, cuida para não encalhar num monte de areia, e se empregam todos os recursos para reforçar aquela embarcação. E quando a gente olha para as nossas vidas, às vezes tem tantos lados da nossa vida que está reforçada, mas que só está com um reforço humano e natural, com uma cordinha que você amarrou ali, com um botezinho que você se agarrou, que você trouxe para dentro. Talvez você já está até meio encalhadinho num monte de areia da ilhota que estava ali no meio do caminho, você ficou meio encostada, mas o teu barquinho está ali. E a gente começa a empreender recursos humanos, recursos naturais, para que a gente possa permanecer no barco, né? E é normal. É natural, é o nosso instinto. Vamos fazer aquilo que é possível e até o impossível, para que eu possa me manter bem. No 18, diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E aí eles começaram a entender, não adianta eu ficar segurando coisas que não vão me ajudar. Não adianta eu ficar entulhando esse barco aqui, eu vou precisar começar a soltar cargas. Nada do que eles estavam fazendo parecia surtir efeito, e nada do que eles estavam se apegando estava ajudando, e eles começaram a perder ainda mais a esperança, porque a tempestade continuava feroz. Você vai lendo ali cada versículo, diz ali, soprando brandamente o vento, eles foram. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilião, no 14 eu tô. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando-nos levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando esse, usaram todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, aliviaram o navio. Nada do que eles estavam fazendo estava surtindo efeito. A única coisa que eles podiam fazer é observar as coisas piorando. A cada minuto, a cada hora, a cada tempo que se passava, as coisas pioravam. Então você percebe que não tem jeito mesmo. Que o negócio é jogar fora o que não seja essencial. E eu quero te dizer que existe uma coisa essencial. Jesus é essencial. A igreja é essencial. A sua fé é essencial. Tudo isso depende de Jesus. A sua fé, a igreja, a comunhão, tudo aquilo que realmente é essencial depende de Jesus. Então o essencial é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Contudo, Jesus não estava naquela tempestade. E aí, eu quero te dizer o quê? Jogue fora as cargas, mas permaneça no barco. Talvez você está levando cargas com você, você está levando pesos, você está levando dores, você está levando pecados, você está levando, se apegando a coisas humanas, achando que isso pode te salvar. Você precisa jogar fora essas coisas. Não adianta se agarrar em coisas. Se está ruim no barco, gente, naquela tempestade, pensa fora do barco, que é no mar. Pensa eu que não sei nadar ainda. Ali nadar não ia adiantar muito, mas pensa o desespero de quem não sabe nadar, é pior ainda. Então, não adianta se agarrar a coisas. O barco ali eu vejo como a arca de Noé, né? Se estava ruim dentro da arca, com aquele monte de bicho, fazendo sujeira, ruminando, e ele tendo que dar comida e limpar, enfim, sem ver o sol, né? Uma janelinha, né? Em um lugar da arca. Se estava ruim ali dentro, pensa lá fora. Quando eles abriam a janelinha e viam os corpos boiando, né? E viam aquela chuva que já não se enxergava a terra. Dentro da arca é melhor. Dentro do barco é melhor. E no versículo 19 e 20 diz assim: e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia alguns dias nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A armação
fala, né, dos cabinhos de sustentação, dos mastros, das velas, dessas coisas que sustentam o barco de alguma forma, né, na sua parte mais exterior. E acabou tudo, gente. Eles com as próprias mãos falaram, agora vamos jogar isso aqui também, não tem mais jeito. E no terceiro dia, bateu o desespero total. Porque o terceiro dia foi quando não se enxergou mais nada. Diz que não tinha, não aparecendo há alguns dias, nem sol, nem estrelas. Vocês já pensaram a tempestade desse jeito, nesse nível, sem sol, sem estrela, em alto mar? É desesperador. E às vezes a nossa vida está nesse ponto. Você não vê sol, você não vê lua, você não vê a luzinha no fim do túnel, e tá tudo, o vento tá contrário, o vento tá forte, o teu barco tá se quebrando, tá se batendo nas coisas, você começa a aliviar as cargas, você começa a jogar fora aquilo que não presta, e ainda assim parece que não vai dar. Você perdeu toda a tua esperança. Então você já jogou a carga, você já jogou o peso, você já jogou a armação, que era a sustentação. Mas o casamento, o trabalho, a pandemia, o financeiro, os sonhos, o ministério, a família, continua tudo sendo agitado por aquele turbilhão de coisas que estão acontecendo. E você se vê sem esperança. Você não enxerga mais nada no terceiro dia. E como que você vai fazer? Se a luz do sol acabou, se não dá para ver estrela, se o vento piora, se o mar está revolto e a chuva continua, o que se faz? Não tem mais carga. Não tem mais armação. Estão sem comer. O que sobrou? O que sobra? Você já olhou para a tua vida algumas vezes assim e falou assim, Deus, o que sobrou? O que tem? O que eu tenho? O que eu posso fazer? Para onde que eu posso ir? E aí no versículo 21 diz assim, havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé em meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Ah, gente, nesse momento dramático que não tem mais nada, sabe o que Paulo faz? Ele levanta e dá uma bronca na geral. Eu falei que não era para sair. Difícil ouvir isso, né? Num momento que você já... Eu tô prestes a morrer, vem esse cara me dar uma bronca. Eu falei, eu avisei, eu não disse. Gente, cuidado com quando a gente está brigando lá em casa com o marido, que é a discussão que existe. Você vai, eu não te falei. Cuidado com esses eu te falei, que pode dar B.O. Ainda bem que Paulo tinha razão ali, mas ele levantou, deu uma bronca em todo mundo, mas depois ele falou, mas calma. Ele mordeu, depois ele assoprou, né? Ele disse assim, mas calma, tenha um bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Mas é nesse momento que não se enxerga mais nada, que não tem mais o que fazer, nesse momento tão dramático, além de dar bronca, a primeira coisa que Paulo fez, diz assim, neste momento, pôs-se de pé. Gente, quem que vai se pôr de pé numa tempestade dessa? Eu ia querer ficar encostada no cantinho do navio, assim, ó. Porque se eu vou morrer, eu não tenho mais esperança, eu vou querer me levantar para cair de novo. Quem é que vai querer se levantar num momento desses? Mas existem momentos de pior luta, de pior dor, de pior sofrimento, que você vai ter que se colocar de pé. E para arrumar aquela confusão, você vai ter que dar uma bronca, e depois você vai ter que dizer, calma, o rumo é por aqui. Quantas vezes nós teremos que fazer isso na nossa vida para que as coisas se ajeitem? Então, por que ele fez isso? Porque no versículo 23 diz assim, ó, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha por que ele se colocou de pé. Jesus não estava ali, mas estava em Paulo, no espírito de Paulo, e essa convicção fez ele se colocar de pé no meio daquela tormenta. Aquela convicção fez ele dar bronca naquele povo, e aquela convicção fez ele dizer, calma, tudo vai dar certo e ninguém vai morrer. Ele disse, o anjo do Senhor, a quem eu pertenço, ele sabia de quem ele era, e ele disse, a quem eu sirvo, ele sabia para que ele veio, e ele sabia que ele tinha algo a fazer e que Deus ia cumprir aquilo. Então, Paulo dizia assim, ó, se eu morrer, eu pertenço a Deus, se eu viver, eu sirvo a Deus. Então, morrer é lucro,
viver é Cristo, não é isso que ele dizia? Paulo tinha essa convicção no coração dele que em meio a essa tormenta terrível, ele se levantou. E aí, se colocou de pé e falou, por quê? Porque ele ia falar de Deus, falar de alguém que era digno, e ele precisava ejetar Deus no coração daquele povo. Então ele se colocou de pé no meio daquela tormenta, dizendo, eu sou maior do que essa tormenta, porque Deus está em mim. E ele se colocou de pé, porque o que era ficar 3 dias sem enxergar para Paulo? Porque aí eu me lembrei, quando ele conheceu Jesus, o que aconteceu com ele? Caiu do cavalo e ficou cego. Paulo não tinha medo da cegueira, mas ele estava com medo. Mas ele tinha um Deus dentro dele que diz, o Deus, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E isso fez ele levantar. Isso foi suficiente para que ele se levantasse naquela noite. Então, mesmo que tudo esteja desmoronando, você vai precisar se colocar de pé e transmitir a palavra de Deus para muitas pessoas que estão desesperadas ao seu redor. Porque muitas vezes nós estamos na mesma escuridão que elas, nós estamos no mesmo barco que elas, nós estamos sem enxergar sol, sem enxergar estrelas, nós estamos sendo açoitados, nós estamos tendo que jogar as coisas para fora do nosso barco. Mas nós sabemos a quem nós servimos. Então é necessário se colocar de pé e falar a palavra que o Senhor falou para aqueles que estão desesperados ao seu redor. E no versículo 24 diz assim, dizendo Paulo, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante o servo, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Para o anjo dizer para ele, não temas, é porque ele estava com medo. Mas existia um propósito além da tempestade, existia um propósito além do medo. Então existem propósitos nas nossas vidas além de nós mesmos. Existem coisas que nós vamos fazer que são além do que nós gostaríamos de fazer, mas nós precisamos fazer, porque Deus estabeleceu como propósito. Então aquele anjo apareceu para ele e disse assim, você vai chegar lá e de brinde todo esse povo que está com você. Deus reafirmou o propósito e Paulo continuou crendo. E aí no 27 diz assim, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Paulo, ali, quando a gente leu aqui, no versículo 20, não tenho certeza se é no 20, mas tem algum ali que a gente leu, que dizia que faziam 3 dias, né, que já estava escuro. E depois, aqui é o 14º dia, eles continuam na tormenta. O anjo apareceu no meio do caminho, eles começaram uma tormenta, o anjo apareceu no meio do caminho, falou que ninguém vai se perder, que todo mundo vai ser salvo, mas continuando, está no 14º dia e continua a tempestade. Ei, Deus fala com você, mas a tempestade continua. Deus te dá uma promessa, mas a tempestade continua, o vento continua, a escuridão continua, a tormenta continua, as pedras continuam. Eu não sei se é exatamente 3 dias, mas que era o começo dos dias ali. Mas ali já era o 14º dia. Ou seja, é muito tempo para você continuar. Quando João foi preso, ele também passou por essa tormenta. Porque Jesus, ele tinha batizado Jesus, ele tinha visto os milagres de Jesus. E aí, quando ele foi preso, ele disse assim, Jesus, tu és mesmo Cristo? Ele estava vivendo uma tormenta. E diante da tormenta a gente começa a duvidar. Certamente aqueles homens começaram a duvidar. Mas ali naquele momento, no 29, diz que eles até oravam. Eles já estavam orando. Porque Paulo
deve ter continuado falando de Deus. Deus me falou. Deus me disse que vai ser assim. Vai acontecer. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, ele seguiu firme. E ali continua dizendo aqui, ó, no 30, e que o povo já estava até orando, né? Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar. Alguns vão tentar fugir porque não vão crer. Mesmo você falando, você ministrando, já fazem muitos dias. É igual quando Lázaro morreu, eles disseram: Jesus, se você tivesse vindo antes, mas agora já faz 3 dias que ele morreu, não adianta mais. Muitas pessoas vão dizer para a gente: não adianta crer nessa promessa, não adianta ir atrás daquilo que Deus te falou, não vai acontecer, a tempestade continua. Alguns vão querer fugir, mas outros vão crer, a ponto de quê? De cortar a última esperança, que era a cordinha dos botes que eles tinham deixado ainda ali dentro. Para que alguns não fugissem, eles cortaram. Então, Paulo também estava sem comer, Paulo também ajudou com as cordas, com os botes, também estava sem ver a luz do sol e das estrelas, mas a fé dele e a convicção dele já fazia aquele povo orar, já fazia aquele povo crer nele de uma maneira a cortar as cordinhas ainda do bote salva-vida que eles tinham guardado. Agora não tinha mais bote. Se já estava sem esperança, agora acabou a esperança de vez. Só que, como eu disse, a igreja é como o barco no meio dessa tempestade. E é como os animais, a arca de Noé e os animais ali. Se é ruim dentro, é pior fora. E eu comecei a pensar numa igreja como uma panela. Sabe uma panela de pressão? Tem a carne lá, você vai fazer uma carne. Põe a carne dentro da panela e põe água e fecha para pegar a pressão. E a carne representa o homem que precisa ser preparado, né? Nós estamos aqui para ser preparados por Deus. Que nós somos daquela carninha lá, que é bem dura, é músculo, né? Acho que a gente é tipo músculo. Não sei se tem uma mais dura, mas a gente precisa ser preparado. Então a gente vai para dentro da panela de pressão. E aí tem a aguinha lá dentro, que representa o Espírito Santo, que é o agente transformador. E o pininho lá da pressão é o que regula para que não aconteça uma explosão. É melhor uma pressão regulada. É melhor uma aguinha fervendo na nossa carne. Porque a nossa carne, por ela mesma, para nada aproveita se o Senhor não trabalhar em nós, nos transformar a ponto de matarmos essa carne. É melhor uma carne cozida no Espírito, na pressão que vai acontecer dentro da igreja, dentro do barco, do que fora dessa panela sem salvação. Fora desse barco sem Jesus, fora dessa arca sem a promessa de Deus, de que é só com Ele que se pode ter salvação. Não há salvação fora de Cristo. Então vai ter pressão na igreja? Sim. Vai ter pressão na palavra de Deus? Sim. Mas é melhor a gente cortar as cordinhas dos botes que nos levam para longe do barco e ficar ali dentro. Mesmo que doa, mesmo que o barco está indo à deriva, mesmo que bate nos rochedos, mas é melhor ali dentro, porque ali a salvação está garantida. Fora da igreja, fora de Cristo, fora da palavra, não há salvação, não há escape. E aí, nós precisamos aguentar a pressão, porque Deus continua no controle, mesmo quando a tempestade é a pior que nós estamos enfrentando. E no versículo 33 diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer nada, sem nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram a comer também.
E estávamos no navio em 276 pessoas ao todo. Paulo inspirou 276 pessoas a comer naquela situação. Uau! Que homem inspirador! A nossa igreja pequenininha, às vezes você não consegue motivar 10. Naquela tempestade ele inspirou 276 pessoas. E aí ele se levanta, ele dá graças a Deus e diz assim: vamos comer? E aí, depois de comer, depois de inspirar 276 pessoas a comer, acontece algo ali no 38, que diz assim: refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então ainda não melhorou. Recobrou o ânimo de novo, mas não passou. E aí, é tão incrível, né? Porque, de novo, Paulo foi o primeiro a se levantar. Agora o Paulo foi o primeiro a se levantar e comer. Novamente, Deus vai te chamar dentro da tua casa, Deus vai te chamar dentro do teu trabalho, Deus vai te chamar na igreja, Deus vai te chamar na rua para ser o primeiro a se levantar e a comer. E aí, quando você fizer isso, você vai poder inspirar a outros. Na tempestade você se levanta, na tempestade você se levanta e come, na tempestade você se levanta e inspira. Talvez eles não sabiam do medo, porque diz ali: Paulo, não temas. Talvez Paulo continuava ali inspirando, dando esperança, falando de Deus, mas ele também tinha medo. Muitas pessoas não vão conhecer o seu medo, mas vão conhecer o seu Deus, porque você será esse que vai inspirar. E é engraçado, né, que Paulo, depois de falar da vida, né, ninguém vai morrer, porque o anjo esteve comigo e falou que ninguém vai morrer. Depois de falar que ninguém vai morrer, ele falou assim: joga os botes salva-vida fora. Meu Deus, era a minha única esperança, porque aqueles homens não conheciam a Deus. Depois de comer, ele fala: agora joga a comida fora. Para que eu comi se agora até o resto da comida eu vou ter que comer? Era melhor eu ter ficado assim. Às vezes a gente pensa: era melhor eu morrer logo, fica me dando esperança e me tirando, me dando e me tirando, me dando e me tirando. A nossa caminhada cristã muitas vezes é assim. Você dá um passo, fala: ufa, agora aliviou. Não, mas no outro andar tem um nível mais difícil para você subir. E você vai ter que ir além. Aí diz: era melhor ter ficado no nível abaixo. Será que era melhor? Não. Deus sempre tem caminhos altos. Ele sempre tem planos maiores. Ele sempre tem lugares melhores. Mas nós vamos ter que lutar para chegar lá. E aí, no 39, e isso é incrível por quê? Porque viver com Deus é assim, né? Aqueles homens sabiam de ciência, mas Paulo, ele cria na revelação, no chamado e no propósito. E Deus tinha um propósito que ele chegasse em Roma. E aí no 39 diz assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali no navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, e dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontraram. Encalharam ali no navio e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar, ou seja, continuava agitado. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ou seja, parte do propósito que ele disse que nenhum morreria já está cumprido. Então, finalmente chegando em terra, o navio ainda foi aberto pela violência do mar. E alguns falam assim: vamos matar os prisioneiros. Então, são prisioneiros mesmo, vamos matar. Mas por causa de Paulo, todos foram salvos. E eu entendo que a sua vida é para salvar vidas. A minha vida é para salvar vidas. A vida da igreja é para salvar vidas através de Jesus. Nós somos chamados para salvar vidas. E nós precisamos olhar primeiro dentro da nossa casa, salvar aqueles que estão mais próximos de nós. E aí, seja nadando, seja em tábua, seja em destroços, não importa de que jeito você vai chegar, o importante é que você chegue.
O importante é que você seja salvo. Eu não sei se você vai ter coroa, se eu vou ter coroa, se vai ter um monte de pedra, se vai ser... Não importa se eu vou ter se a minha obra, quando eu passar pelo fogo, vai ser aprovada, ou se eu vou chegar como um tição que passou pelo fogo. Mas eu quero chegar. Não importa se é nadando, se é numa tábua, se é em destroços. Você precisa chegar ao céu. Eu preciso chegar ao céu. Nós precisamos vencer essa tempestade, crendo em Jesus e chegando ao céu. E aí no 28 diz assim: e uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil da mão, não sofreu mal algum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. A tempestade passou, mas as dificuldades não passaram. Vai ter víbora pelo caminho, vai ter acusação de que você é um assassino, de que você é um mentiroso, de que você é isso, aquilo ou aquilo. Vai haver uma espera que você enche, que você caia morto, que você caia duro, que a palavra que você falou não prospere, que aquilo não vai acontecer. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Haverá a palavra sobre tudo isso, sobre todo contra-ataque, sobre todo contratempo que você precisar enfrentar. E finalizando, eu quero ler os últimos versículos que diz assim, no 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, puseram a bordo tudo o que era necessário. Ali, Paulo foi usado para curar uma pessoa. Depois de curar esta pessoa, ele foi usado para curar muitas outras pessoas que trouxeram a ele. Ali ele pregou, porque tudo que Paulo fazia, ele levava a Jesus. Então, quantos foram curados? Para quantos ele falou de Jesus? Talvez ali o apóstolo Paulo fundou mais uma igrejinha naquele lugar ali. Um monte de gente cristã que conheceu Jesus, que ficou crendo em Jesus, que ele levou a palavra e que iam disseminando a palavra de um para o outro. Nós conhecemos o Deus que Paulo veio e pregou, o Deus que Paulo ministrou a nós, o Deus de Paulo que nos curou e nós o recebemos. Quem sabe Paulo fundou uma igrejinha naquele lugar. E ainda diz assim: e tendo de prosseguir viagem, puseram a bordo tudo que era necessário. Ou seja, houve cura, houve milagre, houve reconhecimento de que Paulo servia a Deus, houve suprimento, encorajamento, houve milagres, houve cumprimento da promessa. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E aí continua dizendo que ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogassem que ficássemos com eles 7 dias, e assim foi que nos dirigimos a Roma. Aonde Paulo precisava estar? Em Roma. Deus cumpriu o seu propósito.
em meio a tribulações, em meio a tempestades. Deixou que em um lugar ele fosse agente de cura, de milagre, de levar o nome do Senhor, porque aqueles homens achavam que Paulo, né, não foi, já que ele não morreu, ele é um Deus, e Paulo não recebeu essa adoração, não aceitou essa adoração. Então ele falou de quem era o Deus verdadeiro. Houve ali palavra sendo ministrada e pessoas conhecendo Deus. E Romanos capítulo 8, no versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe tempestade, não existe serpente, não existe o que possa ser. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará todas as coisas para cumprir o propósito do Senhor, não todas as coisas que eu quero? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte de todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além de ter convicção do propósito, existe uma convicção do amor, que foi a palavra hoje de manhã. Quem nos separará do amor de Deus? A tempestade? A falta? O que pode ser? Talvez você esteja numa tempestade que só você conhece. Talvez os seus medos você não partilhou a ninguém, mas existe um Deus, que é o Deus que talvez não esteja ali na tempestade, dentro do barco, como estava com aqueles discípulos, mas que está dentro de você, que está no seu espírito. E quando eu vejo Jesus dormindo lá no barquinho, as histórias dizem que Jesus dormia no barquinho, Jesus dormia e Paulo comia. Que homem inspirador era esse? E nós o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou dentro de nós para enfrentar a tempestade? O propósito que Ele colocou dentro do seu coração vai te fazer enfrentar a tempestade. O lugar que Ele tem como destino para você vai fazer com que você cumpra cabalmente e esteja no lugar que Ele deseja.